Eduardo Carvalho era um homem que todos conheciam pelo sucesso. Aos 42 anos, já havia conquistado tudo o que o dinheiro poderia oferecer: empresas bilionárias, imóveis luxuosos, carros importados, viagens pelo mundo e festas que se tornavam notícia. Mas por dentro, Eduardo sentia um vazio que nenhum luxo conseguia preencher. Certa manhã, olhando pela janela de seu apartamento no 35º andar de um prédio de vidro e aço, observou a cidade pulsando lá embaixo. Pessoas correndo, carros buzinando, buzinas, sirenes e passos apressados. Mas algo o incomodava. Ele percebeu que nunca havia realmente vivido a realidade de quem não tem nada, de quem enfrenta o frio, a fome, a indiferença e, muitas vezes, o desprezo diário. Ele pensou: eu sei o valor do dinheiro, mas será que sei o valor da vida sem ele, sem contar a ninguém? Começou a planejar seu experimento mais ousado. Comprou roupas velhas em brechós, sujas e puídas, um casaco rasgado, luvas furadas e um boné que escondia parte do rosto. Para completar, colocou em uma mochila surrada alguns itens essenciais: uma garrafa de água, restos de comida que comprou discretamente e uma manta velha. Quando o dia chegou, Eduardo saiu de seu prédio antes do amanhecer, respirando o ar frio da cidade. A primeira diferença que sentiu foi o olhar das pessoas. Alguns desviavam o olhar com desprezo, outros passavam apressados, e alguns olhavam com desconfiança, como se ele fosse invisível ou perigoso. Ao caminhar pelas ruas, sentiu o estômago apertar. Havia pensado em tudo, menos na fome real, no frio que atravessa os ossos e no peso do cansaço físico. Passou por uma padaria e apenas observou, sem entrar. Viu pessoas dando moedas ou alimentos a quem precisava. Um gesto simples, mas carregado de significado. Ele então encontrou um grupo de moradores que viviam nas ruas há anos. Jovens, idosos, pessoas de diferentes histórias, todos unidos de alguma forma pela sobrevivência. Um homem com rosto cansado e mãos calejadas aproximou-se de Eduardo e ofereceu um pedaço de pão. Aqui, irmão. Ninguém merece passar fome, disse com um sorriso simples. Eduardo sentiu o coração apertar. Nunca imaginou que receber algo tão pequeno pudesse significar tanto. A empatia e a solidariedade daqueles que praticamente não tinham nada eram impressionantes. Ele começou a conversar discretamente, aprendendo pequenas histórias de sobrevivência. Um deles, chamado Paulo, disse: aqui fora cada dia é uma batalha. Não é só fome, é desprezo, frio, medo. Mas a gente aprende a sobreviver. A cada passo, Eduardo percebia como a vida nas ruas exigia coragem, criatividade e paciência. Ele viu pessoas procurando lugares seguros para dormir, improvisando refeições, cuidando umas das outras. Cada detalhe parecia uma lição sobre humanidade. Durante a manhã, enfrentou chuva fina e vento cortante. Sentiu cada gota na pele, cada frio que atravessava as roupas gastas. Passou fome, mas aprendeu a valorizar o alimento que conseguia. Um pedaço de pão aqui, uma garrafa de água acolá. Percebeu como cada recurso era precioso e como a sobrevivência dependia de escolhas rápidas e inteligentes. Ao se aproximar de um viaduto, Eduardo viu uma cena que jamais esqueceria. Uma mãe com 2 filhos pequenos tentava proteger as crianças do frio com um cobertor velho. As crianças tremiam, mas sorriram quando receberam um pouco de comida de outro morador. Eduardo sentiu um misto de tristeza e admiração. A resiliência humana ali era impressionante. Durante o dia, Eduardo encontrou pessoas que, apesar da miséria, mantinham dignidade. Alguns se organizavam para limpar áreas comuns, compartilhar mantas e dividir refeições. Outros enfrentavam pequenos conflitos, brigas por recursos ou por espaço seguro para dormir. Eduardo aprendeu a lidar com o medo constante e a tensão diária, entendendo que a vida na rua não era apenas fome e frio, mas também luta por respeito e segurança. Ao cair da tarde, sentou-se em um banco de praça e refletiu sobre tudo que viu. Cada história, cada gesto de solidariedade, cada olhar carregado de sofrimento e coragem, tocou profundamente seu coração.
Ele percebeu que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na empatia e na compreensão da vida dos outros. Antes de voltar para casa, Eduardo caminhou mais algumas horas observando o movimento da cidade. Ele viu pessoas se ajudando, outras sendo ignoradas, crianças brincando em meio à dificuldade, sorrisos surgindo em situações improváveis. Ele sabia que aquele dia não seria suficiente para entender completamente a vida das pessoas sem teto, mas era um começo. Um começo que mudaria para sempre a forma como ele via o mundo e as pessoas ao seu redor. Eduardo Carvalho era um homem que todos conheciam pelo sucesso. Aos 42 anos, já havia conquistado tudo o que o dinheiro poderia oferecer: empresas bilionárias, imóveis luxuosos, carros importados, viagens pelo mundo e festas que se tornavam notícia. Mas por dentro, Eduardo sentia um vazio que nenhum luxo conseguia preencher. Certa manhã, olhando pela janela de seu apartamento no 35º andar de um prédio de vidro e aço, observou a cidade pulsando lá embaixo. Pessoas correndo, carros buzinando, buzinas, sirenes e passos apressados. Mas algo o incomodava. Ele percebeu que nunca havia realmente vivido a realidade de quem não tem nada, de quem enfrenta o frio, a fome, a indiferença e, muitas vezes, o desprezo diário. Ele pensou: eu sei o valor do dinheiro, mas será que sei o valor da vida sem ele, sem contar a ninguém? Começou a planejar seu experimento mais ousado. Comprou roupas velhas em brechós, sujas e puídas, um casaco rasgado, luvas furadas e um boné que escondia parte do rosto. Para completar, colocou em uma mochila surrada alguns itens essenciais: uma garrafa de água, restos de comida que comprou discretamente e uma manta velha. Quando o dia chegou, Eduardo saiu de seu prédio antes do amanhecer, respirando o ar frio da cidade. A primeira diferença que sentiu foi o olhar das pessoas. Alguns desviavam o olhar com desprezo, outros passavam apressados, e alguns olhavam com desconfiança, como se ele fosse invisível ou perigoso. Ao caminhar pelas ruas, sentiu o estômago apertar. Havia pensado em tudo, menos na fome real, no frio que atravessa os ossos e no peso do cansaço físico. Passou por uma padaria e apenas observou, sem entrar. Viu pessoas dando moedas ou alimentos a quem precisava. Um gesto simples, mas carregado de significado. Mais tarde, enquanto caminhava, viu Clara, mas não a mesma jovem do outro dia. Aqui, Clara era uma mãe, ou melhor, uma mulher lutando com seus próprios filhos. Eduardo percebeu que cada gesto de cuidado e atenção se tornava ainda mais heróico quando se tem quase nada. Uma criança caiu, e ela a ergueu imediatamente, segurando firme contra o corpo para protegê-la do frio cortante. Não chora, pequena. Estamos juntos nisso, disse ela com uma voz firme, mas cheia de ternura. Eduardo sentiu algo mudar dentro dele. Ele percebeu que coragem não se mede pelo dinheiro, mas pela capacidade de se manter humano diante da adversidade. No meio do dia, a fome apertou ainda mais. Eduardo teve que se contentar com pequenas porções de comida compartilhadas por outros moradores. O sabor simples parecia uma refeição de rei quando comparado à necessidade que sentia. Ele sentiu a impotência que milhões sentem diariamente e percebeu o quanto cada refeição, cada abrigo, cada gesto de ajuda é valioso. Enquanto caminhava por uma rua movimentada, um grupo de crianças abordou Eduardo, pedindo um pouco de comida ou moedas. Ele percebeu que elas aprendiam cedo a lidar com a vida, desenvolvendo astúcia e resiliência para sobreviver. Um garoto, talvez com 8 anos, segurou a mão dele e disse: "Se você quiser, posso te mostrar onde tem abrigo. Mas cuidado, a polícia às vezes dispersa a gente." A simples observação de Eduardo transformou-se em aprendizado. Ele começou a entender que a vida ali era uma luta contínua, onde cada dia exigia escolhas rápidas e inteligência emocional. À noite, quando a temperatura caiu drasticamente, Eduardo encontrou um grupo reunido em torno de uma fogueira improvisada. O calor era mínimo, mas suficiente para aquecer mãos e corações cansados. Ele se aproximou discretamente, compartilhando histórias,
ouvindo relatos de perda e superação, percebendo como a solidariedade era a moeda mais valiosa daquelas ruas. Uma mulher idosa chamada Dona Helena compartilhou com Eduardo a experiência de perder tudo após um incêndio e como ela havia sobrevivido com a ajuda de estranhos que se tornaram família. Cada história era uma lição sobre resiliência, coragem e humanidade. Quando finalmente retornou à sua vida de luxo, Eduardo não era mais o mesmo homem. Cada rosto, cada gesto, cada noite fria e cada refeição compartilhada haviam deixado marcas profundas. Ele entendeu que riqueza verdadeira não se mede em cifras, mas em capacidade de empatia, de perceber sofrimento e de agir para transformar vidas. Nos dias que se seguiram, Eduardo decidiu usar seu poder e recursos para criar impacto real. Investiu em abrigos, projetos de educação, programas de reintegração para moradores de rua e iniciativas de apoio psicológico. Ele aprendeu que a verdadeira liderança e a verdadeira riqueza estão em transformar vidas, não apenas acumular dinheiro. A experiência do bilionário nas ruas tornou-se uma história conhecida entre seus amigos e colaboradores. Não como um feito de ostentação, mas como uma lição de humanidade, coragem e empatia, lembrando que cada pessoa, independente da condição social, merece dignidade, respeito e uma chance de recomeçar. E assim, Eduardo Carvalho descobriu algo que o dinheiro nunca poderia comprar. A verdadeira riqueza da vida está nas experiências que nos transformam e no impacto positivo que podemos causar na vida dos outros.